Glória a Deus. Queridos irmãos, temos aqui uma palavra de Deus aos nossos corações maravilhosa. E esse texto revela para nós verdades profundas às nossas vidas. E hoje eu quero falar aqui, durante o período que eu tenho, vou ser bem breve, mas hoje eu quero falar aqui sobre como nós entendermos as raízes de todos os problemas que nós passamos. Olha que temática importante. Como nós entendermos as raízes de todos os problemas que nós passamos. E esse texto, ele nos revela isso. Olha só. Ele disse um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço disse, pai, passa a minha parte da herança. Olha só. Um jovem abençoado na casa do pai, na fazenda, um homem muito rico, estava tudo tranquilo. De repente, ele toma uma atitude e diz assim, pai, me dá a parte da herança. O pai, você quer? Toma. E o pai deu a parte da herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para um lugar muito longe. E quando ele chegou nesse lugar, ele acabou com tudo. Acabou com tudo o que ele tinha. E aqui, nós vemos 2 atitudes. Ele vai para bem longe, e a segunda atitude, ele acaba com tudo. Ele desperdiçou a fazenda vivendo dissolutamente. Nós temos aqui 2 atitudes. E havendo gastado tudo, houve uma fome muito grande naquele lugar. E começou a padecer necessidade. Ele toma uma atitude. Com essa atitude que ele tomou, veio uma situação circunstancial. E aqui, nesse exato momento, vai acontecer um grande problema. E esse problema foi ele quem criou. Porque ele estava bem, ele estava tranquilo, não fica assustado, tá? Mas já vou começar a fazer a aplicação. Tem gente que ele está muito bem no emprego, mas ele pensa que não está bem. E ele quer ganhar mais e às vezes não tem nem preparação para isso. E diz assim, vou sair do meu trabalho. Rapaz, olha bem, o chefe da chama, ele fala, pai, tem certeza? Tenho certeza. Lá eu vou ganhar mais, vai ser bem melhor. Tem certeza? Ou então pode dar as contas dele, depois o negócio aperta. Ou então são problemas que nós mesmos criamos. E nessa segunda decisão, dessa atitude, vem essa grande fome, vem essa circunstância, e ele passa por toda essa situação. E como nós podemos entender as raízes de todos os nossos problemas que nós passamos? Tem 4 raízes principais. Tem o problema espiritual, que aqui podemos colocar Deus e o inimigo e o diabo. Dentro do problema relacionado com Deus, eu digo isso baseado em Jó. O problema que vem da parte de Deus eu chamo de provação. E o problema que vem da parte do diabo, do campo espiritual, vem de tentação. O segundo nível de problemas que nós passamos está no campo das circunstâncias. Eu chamo ele de problema circunstancial, que é aquele problema que nós não esperávamos. É um acidente que aconteceu, é algo que, enfim, são algo que vem relacionado ao campo da natureza. Existe um outro problema, que é o problema do campo social, que é aquele problema que vem relacionado do campo, ligado aí ao campo das relações humanas. E o 4º nível de problemas que nós passamos está no campo pessoal. Agora eu quero te dar aqui um dado, uma análise, que isso é de suma importância para que nós possamos entender a palavra de Deus nessa noite. Irmãos, aqui não é filosofia, aqui não é biologia, eu estou aqui, palavra de Deus. Uma palavra que Cristo passou para nós. E eu analisando o campo dos problemas que nós passamos na vida, dentro
das raízes dos problemas que nós passamos, 90% dos problemas que eu e você passam, ele está no campo do pessoal. Significa que 90% dos problemas que você passa, foi você mesmo que criou. Porque nós estamos diante aqui de um jovem que a Bíblia relata a história dele, que ele estava tudo bem, estava tudo tranquilo, e ele toma essa atitude e ele se dá muito mal. E é isso que a palavra de Deus fala aos nossos corações nesta oportunidade. 90% dos problemas que nós passamos foram nós mesmos que os criou. Eu tenho 33 anos de idade. 4 de maio, se Deus permitir, estarei completando 34. E na minha análise, na minha vida, no meu raciocínio, ninguém nunca me fez tão mal como eu mesmo. As piores dores que eu passei na vida foram decisões que eu mesmo tomei. Passei por situações difíceis, amargura, dores, tristezas, mas na minha análise foi eu mesmo que criei esses severos problemas para a minha vida. E isso nos leva a refletir de uma forma muito profunda. Nós olharmos para nós e vermos como está a nossa vida, o que é que nós estamos passando. E isso vai nos despertar e viver até uma vida melhor. Na sociedade, na presença de Deus. Irmão, servir a Deus com a vida toda desbagaçada, isso é muito péssimo. É muito ruim. E às vezes tem problemas em nossa vida que nós podemos evitar. E essa parábola traz para nós essa reflexão. Mas para andar, como os problemas se manifestam em nossas vidas, já entrando de várias formas. Mas um dos campos que os problemas se manifestam em nossa vida está relacionado ao campo financeiro. Estudos dizem, pode pesquisar, 78,2% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, um dos problemas que nos mexe muito com todos nós está relacionado à vida financeira. Uma vida financeira desequilibrada, irmãos, é muito triste. Entre casais, entre os filhos, entre a sociedade. A pessoa não tem paz. É uma tristeza muito grande. E é um dos campos que está relacionado aos nossos problemas. E aqui nós temos um problema desse jovem relacionado à vida financeira. Ele não pensou, ele falou, vou acabar com tudo. E pegou o dinheiro e foi gastando, e não estou nem aí, tá bom demais, e tá, festa pura, foi e acabou. Quando acabou, aí veio uma grande crise, aí sim o negócio apertou. E esses problemas financeiros são muito ruins. Por qual motivo? Quero dar alguns rápido aqui, mas por quais motivos que nós passamos por problemas financeiros? Um deles é não saber diferenciar prioridade de necessidade. Isso a vida me ensinou. E eu vou te ensinar nesta noite. Não sabermos diferenciar prioridade de necessidade. Vou lhe dar um exemplo. Eu, irmãos, estou necessitando de um carro. Eu vi ali uma moto uma vez. Eu, Samuel Radassa, minha esposa. Eu estou precisando de um carro. Os irmãos, eu acredito que concordam. Só que não é a minha prioridade no momento. É uma necessidade, mas não é uma prioridade. Eu tenho prioridades na frente dessa necessidade. O que é que acontece? Muitas pessoas, elas não conseguem diferenciar isso e não sabem o que é prioridade e o que é necessidade. O que é uma prioridade? Alimentação, vestimento, enfim.
São prioridades que devem estar na frente. Mas tem pessoas que não sabem. E por elas não diferenciadas, elas estão aí numa vida em um buraco profundo. E esse buraco tem nome, chama-se dívida. É um problema muito sério. E as pessoas, elas precisam aprender a diferenciar necessidade de prioridade. Isso vai fazer uma diferença muito grande. Aí vai na loja e fala, meu Deus, mas que geladeira linda. É linda. Mas quando eu puder a geladeira, eu vou te comprar. Só que não é a minha prioridade e eu estou indo para cá. Porque não é a minha prioridade. Mas vamos lá. Por qual motivo as pessoas entram? Por compulsão por compras. Pessoas compulsivas por compras. Eu já tive esse padrão. Não podia chegar um camelô na minha casa. Eu já estava encostado. Chega. Tudo bem que o senhor já ia comprando tapete, ia comprando coisa, e um salário muito pouco, e fala, quando eu me espantava, eu chegava. Eu meu Deus, já pensou que ela gastava com as cadeiras, aquelas cadeiras de macarrão, e tapete, tanta coisa? Chegou um ponto que eu falei, basta, para. Batia palco, não, senhor, com todo respeito. Não. Prioridades, necessidade. E aqui, essa questão da compulsão. Pessoas compulsivas, elas não aguentam se não comprar. Ela passa mal. Ela compra, quando chega, ela tem aquela alegria em comprar, mas depois ela tem aquela tristeza muito grande dentro da sua alma, dizendo, por que eu fiz isso? Não era porque fez isso. Então, isso nos leva a nós entrar nesse grande problema relacionado à nossa vida financeira. Outro grande problema também, irmãos, relacionado à vida financeira, é a questão da comparação. Viver por aparência. Olha, irmãos, nesse mundo capitalista, quem manda é a aparência. E muitas pessoas caem nesse golpe. Nesse golpe aí, deste mundo da aparência, porque o que vale é a comparação. O vizinho comprou um carro zero. Ele fala, eu que vou ficar para trás, ou nada, eu vou me lascar, mas eu vou comprar. E vai e compra. E vive aí nesse mundo da dívida pesado, porque vive por comparação. Não se compara, não. O teu tempo vai chegar porque Deus é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer milagres. Não compete, não vai competir com outras pessoas. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você tem condições melhores para fazer melhor ainda. Vai chegar a hora, mas tenha equilíbrio, calma. Deus vai te abençoar, vai nos abençoar, as coisas vão fluir. Mas não vive por comparação. Não se compare com os demais. Sabe por quê? Sempre vai ter um melhor. Quando alguém se acha assim, eu sou milionário, ele é nada. Chega outro muito mais. Aí uma pessoa quer mais. Aí quando alguém se acha muito inteligente, chega outro e fala, não, aquele está ali. Então assim, sempre vai ter um melhor. Não viva por comparação. Porque isso vai te trazer prejuízos gigantescos. E outro relacionado aí é a questão, a falta de planejamento. Por quê? Porque ele aqui desperdiçou tudo. Ele acabou com tudo. Você já viu gente, irmãos, que quando ele pega um dinheiro, ele bota para quebrar mesmo. Ele não brinca, não. E ele vai desperdiçar. Aí faz uma panelona de arroz e coisa. Aí fala, não, mulher, joga isso aí, bota arroz para cozinhar, porque nós temos dinheiro para comprar. Essa carne não dá para o cachorro, esse pedaço de carne aí. Não, amanhã não tem dinheiro para ir no açougue. Aí, pode vir uma crise. Pode vir uma situação. Pode vir um desemprego. Pode vir um corona. Pode vir seja o que for. Isso pode trazer grandes prejuízos. E o texto, ele nos ensina aqui, nesta noite. Outros grandes problemas que se manifestam em nossa vida está relacionado ao relacionamento. Aos nossos relacionamentos. Pessoas que vivem em um relacionamento ruim. Ele sabia que ele não deveria entrar, mas ele entrou. Ela entrou, ele entrou, vice-versa.
E os problemas se manifestam em nossas vidas. Digamos, um homem namora, uma mulher namora com um homem, namorado. Aí no namoro, ele trai. Aí ele fala, não, mas ela traiu, ele traiu só no namoro. Pois entra. Entra. Pode entrar. Você vai ver o problema que você vai criar na sua vida. Irmão, isso aqui é verdade. Não é acontecer. Quantas pessoas vivem um relacionamento de problemas que eles mesmos criaram. Elas mesmas criaram os problemas. Existe relacionamento que o pai olha assim e fala, meu filho, pelo amor de Deus, tu não está vendo, o mundo está vendo, ele não está vendo. Não, eu amo. Existem problemas em relação à amizade, em relação à saúde. Sabe o que eu fico olhando? Uma pessoa que é diabética. Uma pessoa que tem diabetes. E ele entra com refrigerante e é sem brincar. Olha só. Problemas que as pessoas mesmo criam. Pessoa tem uma diabetes de 260 para cima. Parece simples isso aqui, né, irmãos? Mas aqui ó, está relacionado à palavra de Deus. Problemas que as pessoas mesmo criam. A diabetes está alta e ele toma coca, ele toma refri, toma tudo. Com pouco está falando, irmãos, pede um pedido de oração para a igreja orar que eu estou mal. Orar? Rapaz, você sabe que te faz mal. A pessoa faz uma cirurgia, o médico passou para ela a dieta, a pessoa não obedece. Traz um pintado aí, traz aí uma faca, traz aí um tatu, e vai comendo e vai entrando. Então a pessoa escolhe. São problemas que elas mesmas criam. Problemas no trabalho. Quantas pessoas criam problemas no seu trabalho? Quantas pessoas vivem uma vida hoje de tristeza, de amargura, porque foram problemas que elas mesmas criaram. E já vamos para o final, porque aqui se for escavar tem muita coisa, mas vamos lá. Como faço para resolver os meus problemas? Porque eu te dei aqui um diagnóstico, mas eu também preciso te dar uma solução dentro do horário que eu tenho. Irmão Genô, eu entendi. Estou passando por isso, foi eu mesmo que criei. E agora, como é que eu faço para resolver? Vou te dar aqui 5 passos. Primeiro, o texto diz assim, que caindo em si. Eita. O texto diz que ele, depois que fez tudo isso, dando comida para os porcos, ele caiu em si. Quando ele caiu em si, ele entrou no aspecto chamado de conscientização. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque você não vai mudar aquilo que você não identifica. Para você mudar uma situação, você precisa identificar, dizendo, ele caiu em si. Depois que ele caiu em si, ele disse assim, e levantando o pé, e caindo em si, diz, quantos trabalhadores de meu pai? Ok, ele caiu em si. E depois, ele disse assim, e levantar-me-ei. Olha só, e levantar-me-ei. Ou seja, ele caiu em si e ele teve um planejamento para ele poder sair dessa situação. Caiu em si, ele planejou, e levantar-me-ei, irei até o meu pai. E aqui, o texto diz, Lucas, capítulo 11, versículo 20, diz assim, Lucas 15, capítulo 20, diz assim, e levantando-se, foi para o seu pai. Aqui, ele executou o plano. Ele caiu em si, ele planejou, e aqui ele faz uma execução do plano. Eu preciso ir até o meu pai. E quando ele chega até o pai, ele disse assim, quando ele chegou, ele disse, versículo 21, e o filho disse, pai, pequei contra o céu, contra a terra, fiz tudo que é errado, mas eu estou aqui, me recebe como um dos teus trabalhadores. Irmão, isso aqui é pedagógico,
isso aqui é maravilhoso para a nossa vida, nós precisamos ficar em si, nós precisamos planejar, nós precisamos executar, e aqui ele chega, irmãos, com uma confissão. Pai, realmente eu errei. Existem problemas que muitas pessoas passam, mas elas não têm coragem de encarar a realidade. Irmãos, vou lhe dizer uma coisa, se eu errei contra você, eu não tenho vergonha de chegar para você assim, irmão, me perdoe. Você vai me perdoar, porque eu errei. Eu fui falha com você. Irmãos, tem pessoas que elas não têm coragem de fazer uma confissão. Tem pessoas que não assumem nem na bomba. Elas não assumem. E nós precisamos. Existe coisa em nossas vidas que nós precisamos retroceder e dizer assim, olha, eu errei mesmo. E aqui está relacionado a muitos aspectos das nossas vidas. Se formos colocar dentro do casamento. Irmãos, tem cônjuge, que ele não pede perdão nem que meter. Eu falei, meu Deus do céu. Entra dia, noite, sai dia, noite, sai dia. Não está nem aí, não. É preciso dizer assim, olha, realmente eu pisei na bola. Realmente eu errei. Essa situação. Irmãos, quer ver eu ficar zangado? Quer ver eu agindo assim, zangado, que é coisa difícil. Aconteceu uma situação comigo relacionada, digamos, eu faço um negócio com uma pessoa e a pessoa pisou na bola ou aconteceu alguma coisa e a pessoa não assumiu. Já aconteceu com as suas crianças? Que ela fazia uma coisa errada, ela disse assim, não foi eu. Quem é pai aqui já aconteceu? Rapaz, isso aqui não foi você que fez isso aqui. Não foi eu, não. Irmãos, fala sério. Rapaz, não foi você que mexeu nisso aqui. Não foi eu. Não foi eu. Mas não assume. E tem pessoas que ele não tem esse perfil de dizer assim, meu pai, eu errei. O que eu fiz, pedi toda a parte da herança, da fazenda, perdi tudo. Mas me perdoe. E o pai perdoou, o recebeu, e ele teve grande vitória. Aleluia. Com isso, eu aprendo algo aqui, que a grande questão não é o erro que nós cometemos. Eu não estou fazendo apologia aqui para as pessoas errarem. Só que diante de tantos erros que nós cometemos, só que a grande ênfase não é o erro. A grande ênfase é a pessoa que quer mudar. Porque aqui, irmãos, tem pessoas com níveis de erros diferentes. Tem umas que dizem, eu fui demais, eu ultrapassei os limites. Tem outras que erraram menos. Enfim, mas todas cometeram erros. Mas a grande questão aqui é quando a pessoa diz assim, diante de toda a situação que eu passei, que aconteceu, eu exijo para a minha vida uma mudança. Isso aqui é muito lindo. Quando nós exigimos e olhamos e desejamos uma mudança para a nossa vida. Isso aqui é muito lindo. E grandes coisas acontecem em nossa vida quando nós buscamos por esse caminho da mudança. Dizendo assim, eu quero mudar, eu errei, mas eu quero ser uma pessoa melhor. Isso aqui é... Eu estudo desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, e é uma das coisas mais fantásticas que tem esse olhar
da mudança para dentro de si. Olha como a Bíblia é maravilhosa. Em um culto de domingo, tivemos aqui uma aula sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, de sermos melhores na presença de Deus, como seres humanos, em todos os aspectos da vida. Aleluia! Como Deus é maravilhoso. Como Deus é poderoso em nossas vidas, em nossos corações, na nossa trajetória, nos ajudando, nos abençoando. Só que o que eu quis dizer aos nossos corações nessa noite é que existem erros que nós podemos evitar. Existem erros que nós podemos evitar. E a grande questão é isso. Nós olharmos, analisarmos, dizer assim, olha, eu preciso mudar este gráfico aqui. Fazer toda uma análise e dizendo assim, olha, eu preciso mudar este lado. Eu preciso mudar essa situação. E teremos grandes vitórias em nossas vidas. Irmãos, vejam só. Como é que nós servimos um Deus tão poderoso e nós vamos viver uma vida fracassada? Não. Como é que nós servimos um Deus tão organizado, tão poderoso e nós vamos viver uma vida toda desorganizada? Não pode. Não pode. Nosso Deus é poderoso, maravilhoso. Um Deus tão rico e nós, como servo dele, vivemos uma vida tão pobre. Tem coisas que dependem de nós. Tá, irmãos? Eu finalizo aqui dizendo isso. Tem coisas que dependem de nós. Aleluia. E nós precisamos amadurecer, irmãos. Nós precisamos amadurecer. Deixa eu te dar um exemplo. Nós precisamos amadurecer. Tem pessoas que são 100% fiéis no dízimo. 100% fiel no dízimo. Tá. Se uma pessoa é 100% fiel no dízimo, como pode, às vezes, faltar um dinheiro para ela comprar um remédio? Não está errado isso aí? Porque tem coisas que não dependem de Deus, depende de nós. Deus não vai mandar um anjo falar assim, ó, não compra isso, não compra aquilo. Olha, cuidado. Isso aí você não precisa, não compra. Deus não vai mandar, não. Tem coisa que depende de nós. E nós precisamos amadurecer e ter essa conscientização. Tem coisa que depende de nós. E aqui, essa palavra, nessa noite, fala isso aos nossos corações. Então, nessa noite eu quero aqui convidar aqueles que não tomaram uma decisão, aqueles que querem ser crente, eu convido a igreja a ficar de pé. Ainda tem 6 minutos, se a minha esposa estiver ouvindo aí, por gentileza. E há uma oportunidade aberta para aqueles que querem aceitar. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus é fiel aos nossos corações. Deus é maravilhoso. Glorificado seja Deus. Glória. Há uma oportunidade aberta para você que nesta noite quer fazer um conselho com Deus aos nossos corações. E Deus é fiel para nos dar vitória. Glória. Glória a Deus. Bendito é você. Pode cantar. Pode cantar.
Oh, glória ao nome de Jesus. Trabalhe em nossos corações, Senhor. Trabalhe em nossos corações. Tanto eles nos dá vitória, Senhor. Segue as tuas mãos. Meu Deus, nós te adoramos. Não sai daqui. Feito minha alma chora. Sinto sair. Oh, glória a Deus. Bendito é o nome de Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade, por esse momento.
pelas mãos estendidas sobre nós. Pai, querendo a palavra aos nossos corações, Senhor. Queima os corações ouvintes dessa oportunidade. Aqueles, Senhor, que estão passando por uma situação, mas que eles possam ter força, coragem, decisão, para que possa tomar atitude em sua vida. Faz coisas grandes, faz coisas poderosas, dá discernimento, Senhor, do teu Espírito Santo aos nossos corações, daquilo que nós precisamos fazer, para que nós possamos ser bem sucedidos na tua presença. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.